Oi, meu nome é Brenda Galvão e eu vou falar sobre os livros que eu li nesse mês de novembro. O primeiro livro que eu li foi Não Era Você Que Eu Esperava, do Fabien Tomé, que basicamente conta a história do Fabien. É um livro autobiográfico, que ele era um cara meio que cheio de preconceitos com pessoas com deficiência, e aí a filha dele nasce com síndrome de Down. E aí conta a história de como ele passou por, tipo, ter que aprender a perder esses preconceitos e ter que lidar sobre como cuidar dessa filha. E é interessante porque você vê que ele tem, no começo, um sério problema de se conectar com a filha dele, mas eventualmente ele desenvolve isso e, graças a Deus, né? Porque o cara não gostar da própria filha ia ser foda. Mas aí eu gosto que, tipo, meio que tem uma autocrítica pro dele do passado, dele ter tido esses preconceitos. E é muito fofo você ver o jeito que no futuro ele acaba cuidando da filha dele, que ele defende ela, que ele não deixa ninguém falar besteira só porque ela tem síndrome de Down. E foi uma leitura bem legal de se fazer. Eu sinto que eu acabei aprendendo muito sobre síndrome de Down também. Eu gosto também que várias pessoas ao redor do mundo dele falavam que, tipo, não tem problema você ter uma filha com síndrome de Down e não sei o quê. Eu gostei que teve esse apoio e eu dei 4,5 estrelas pra esse livro. O próximo livro que eu li, Não Tenho Mais Comigo, porque eu vendi, porque, nossa, que bomba atômica. Que foi Aristóteles e Dante Mergulham nas Águas do Mundo, de Benjamin Leary Science, que foi a sequência de Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. E assim, eu não quero me estender muito nesse livro, porque realmente foi muito ruim. E eu não quero dar palco pro autor, porque ele tem algumas polêmicas. Mas assim, se você gosta do primeiro livro, não leia esse, vai estragar tudo pra você. E assim, o desenvolvimento de personagem eu achei muito porco, achei muito, tipo, jogado assim, não teve desenvolvimento. Do nada o povo era tudo amigo, do nada o povo era tudo. Nossa, essa pessoa mais extrovertida do mundo, sou cheia de amigos. Teve umas horas que o autor queria fazer uma lacração e deu errado, assim, foi uma lacração toda errada, que foi mais problemática até. E, enfim, eu dei 2 estrelas pra esse livro, que tô sendo até muito generosa, dando 2 estrelas. Mas assim, não leiam esse livro. Mas aí o próximo que eu li foi Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques. Que ele basicamente conta a história. Quer dizer, conta a história não, né? Segue o dia de Santiago Nassar, o dia que ele vai ser morto. E assim, eu acho muito interessante esse conceito de você saber desde o começo que esse personagem vai morrer. Então você meio que. Eu fiquei num negócio meio tipo, não vou me apegar, né? Pra não sofrer com a morte dele. E eu gostei que você vê todos os tipos, o como, porquê, quando, onde, quem matou ele. Todas essas perguntas são respondidas. E eu achei esse livro bem rápido de ler e achei até uma escrita bem mais fácil de entender do que 100 Anos de Solidão. Então acho que para quem quer começar a ler obras do autor, eu ia recomendar, porque a leitura rápida, é um livro bem curtinho, até porque é uma crônica. E é uma linguagem bem de boas de entender, para um clássico. E eu dei 5 estrelas, obviamente. O próximo que eu li foi A Vida dos Santos, de Libardugo. Que é o seguinte, a Libardugo, ela tem 5 livros que fazem parte do Grishaverso. E esse livro é, tipo, o livro sagrado dos personagens do Grishaverso, porque eles têm os santos deles, e esse é o livro que conta a história de cada santo, de como eles viraram santos. E assim, eu acho que é um livro realmente só pra quem é muito fã dos livros, que é o meu caso. E porque assim, tudo do livro é basicamente, tipo, contando a história de cada santo, que geralmente é muito sofrida, né? O cara performa um milagre e depois morre, o que eu acho ó. Ou então o cara sofre muito pra performar um milagre, mas enfim. São poucos que tem a história legalzinha. Mas é basicamente isso. E assim, eu dei 4 estrelas porque eu gostei da maioria das histórias dos Santos. Foi legal ter essa perspectiva como alguém que gosta muito dos outros 5 livros. Mas assim, é um livro que não tem nada demais. Então assim, é uma 4 estrelas porque ele é bom, mas ele também não é
o suprassumo, nossa, meu Deus. Tenho que ler isso pra entender a série. E o próximo livro que eu li foi O Príncipe e a Costureira, da Jen Wong, que é um livro sobre essa menina, que é uma costureira. E aí, ela é convidada, ela é empregada para ser a costureira do príncipe. Só que não é roupa de homem. É para fazer vestidos bem estilosos, bem bafafá, bem E isso é um segredo do príncipe, que ele gosta de se vestir de mulher. Então, assim, é um quadrinho e é uma história que eu achei muito fofinha, meu Deus do céu. Assim, o companheirismo deles dois. Nossa, o traço, o desenho é tão bonito. Os vestidos que essa autora desenhou, era cada um mais lindo que o outro. Eu fiquei, assim, chocada. E, no geral, tipo, é uma leitura rápida, porque eu acho o quadrinho muito rápido de ler, na minha opinião. E também porque a história, ela flui bem legal, assim. Você quer parar, mas você simplesmente não consegue. Você tem que continuar até acabar. E teve uns momentos, assim, que até sofri um pouquinho. Teve outros que eu ri de voz alta, que eu fiquei chocada com o que estava acontecendo. E é definitivamente o quadrinho que eu recomendo. E eu dei 5 estrelas. O próximo que eu li também é um quadrinho, que é Love Kills, do Danilo Beirut, não sei. Mas é um quadrinho nacional, se não me engano. Que é sobre essa mulher, Helena, que ela é uma vampira. Só que aí vários outros vampiros que eu acho que são da Romênia. Eu não entendi direito de onde eles são, mas eles têm um envolvimento com o passado dela. Eles encontram ela e começam a atacar ela e ela fica puta da vida. Enfim, eu vou ser honesta. A história é bem confusa. O autor, ele não responde várias coisas. Assim, você chega no fim e tem várias coisas e você fica tipo, tá, não entendi. Então, por isso que eu tô dando essa sinopse bem assim, porque eu realmente tenho várias coisas que eu queria saber, mas eu não descobri. Tanto que isso me deixou um pouco incômoda, porque, tipo, tem algumas histórias que, ok, tudo bem, você não precisa saber de tudo pra gostar da história. Mas tem umas coisas que, tipo, é necessário você saber, porque senão o entendimento fica muito assim, sabe? Mas, em compensação, eu gostei muito do estilo do desenho. Era muito um negócio bem cinematográfico, bem dinâmico. E, meu Deus do céu, assim, eu acho que foi o próprio Danilo que desenhou tudo. E, meu Deus, que homem, porque, puta merda, quadrinho incrível da porra. Eu dei 3 estrelas, porque essa questão da história ia ser bem confusa. E também, outra coisa, os personagens não têm muito desenvolvimento. E alguns personagens, tipo, tirando a protagonista, são bem meio superficiais, assim, eles não têm muita coisa. Então, por isso que eu dei as 3 estrelas, mas é um quadrinho que eu gostei de ler. Foi só essas questões da história mesmo que eu fiquei meio incomodada. E por fim, o último livro que eu li esse mês de novembro foi O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Craig Hendricks. Que eu li esse livro porque eu já tinha lido outro livro dele, que é The Southern's Book Club's Guide to Slaying Vampires, que eu amei muito, dei 5 estrelas favoritado. Esse livro eu também dei 5 estrelas favoritado. Que esse livro é sobre a história de 2 amigas, Abby e Gretchen, que um dia ela e mais outras 2 amigas vão pular num riacho, só que dá muita merda. E aí, a Gretchen, ela começa a agir de uma forma muito estranha, ela fica carrancuda, ela fica toda bem estranha. E a Abby é a única que tá tipo, gente, pelo amor de Deus, tá dando alguma treta aí com minha amiga. Enfim. Basicamente, ela descobre que a amiga dela foi possuída por um demônio, tá? Não é spoiler, tá no título, se ela tá sendo exorcizada porque ela foi possuída. Mas enfim, esse livro é incrível. Assim, ele se passa nos anos 80 e o livro tem várias referências aos anos 80 e a vibe é bem anos 80. E eu achei muito fofo, tipo, ver um livro sobre uma amizade feminina tão forte. Não é uma coisa que, assim, eu leio muito, mas é muito refrescante você ver como essas 2 amigas realmente, tipo, elas se amam, elas têm um laço muito forte, elas se preocupam uma com a outra, a Abby vai fazer de tudo pra ajudar a amiga dela, tipo, literalmente de tudo. Em compensação, os outros personagens desse livro podem ser bem irritantes.
Isso é uma coisa que eu percebi até no outro livro dele, que, tipo, no outro livro as protagonistas eram várias mulheres. Os homens do livro eram tudo um saco. Nesse livro, os adultos são tudo um saco, porque os protagonistas são adolescentes. E aí, assim, eu passava raiva. Cada adulto era mais raiva que eu passava. Mas esse é o propósito, né? Então não tem muito problema. Eu também vou avisar logo que esse livro, ele tem umas partes bem nojentas, que são no estilo do autor. Porque esse é um livro meio que, tipo, terror, só que um terror meio cômico. Um terri. Mas ele tem partes nojentas. Mas ele também tem parte de comédia, tipo, a cena do exorcismo. Meu Deus, eu tava rindo em voz alta. O exorcista, meu Deus do céu. Ele tipo, quebrou todas as expectativas de um exorcista na minha vida. E eu gostei muito do final, achei o final muito fofo. Fiquei muito feliz com o final, porque eu já tava achando que ia ser uma merda o fim. E essa foi uma experiência incrível de leitura. E essa edição é belíssima, intrínseca, faz tudo. Só queria dizer isso. E... Bom, é isso. Como eu já falei, eu dei 5 estrelas favoritado. E esses foram livros que eu li em novembro. Obrigado por assistir e tchau.